Deus. Poder sentar, meus irmãos? Isso é santa água pastoral. Muito bem. Paz do Senhor a todos, como eu já disse. A irmã Branca fica falando essas coisas, eu estava encoiando ali. Ela falando, quem não quer ser o Nivaldo? Eu pensei assim, fala assim, Deus me livre. Muito bem. Meus irmãos, a irmã Branca me pediu para falar de fé. E ela adivinhou que eu gosto muito de falar de fé. E para isso, gostaria que os irmãos abrissem. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro, está lá em Isaías, um texto que a gente quase não lê, mas que está lá. Isaías 51. Porque sempre que a gente vai falar de fé, a gente precisa, de alguma forma, tentar embasar em alguém. E eu acho que é difícil a gente pensar em fé sem pensar no Abraão e na Sara, né? Porque não existe a história do Abraão sem a Sara. Eles é uma célula só e de uma importância extremada. O que é que vai dizer Isaías 51, versículo 2? Os irmãos já acharam? 51, 2. Deus, através da mensagem profética dada a Isaías, vai dizer: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Um testemunho do próprio Deus, dizendo, olha para o Abraão, olha para Sara. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, vamos pegar o 10 também. Vou até abrir esse texto. Abra comigo. Vai falar do casal, do Abraão e da Sara. Acharam? Do Abraão, vai dizer assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar em que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, no qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como as areias inumeráveis, que está na praia do mar. Olha que bacana. Deixa aberto, lá em Gênesis. Gênesis 18. Olha para mim. Gostaria que a gente pensasse um pouco no desafio de viver pela fé. Porque isso é um desafio dos grandes. Por quê? Porque a despeito de sermos crentes, nós passamos por circunstâncias, por enfermidades, por problemas. E eu vou dizer que, da mesma forma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus,
na maioria dos casos, quase todas as coisas vão contribuir para destruir a minha fé. As coisas não acontecem assim, olha, aconteceu uma coisa para enaltecer a minha fé, para me ajudar. Não, porque a fé, manter a fé, é um desafio. E desafio muito grande. E o Abraão, juntamente com a Sara, eles é um exemplo extraordinário. Por quê? Porque eles viviam em uma cultura, a Bíblia vai dizer que eles moravam em Ur dos Caldeus, mas um dia, o Abrão, ele ouve a voz de Deus, e a voz de Deus para ele era: Abraão, sai daqui, sai desse lugar onde você mora, desse lugar onde habitam os seus parentes, e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, nesse aspecto em que eu quero falar do desafio da fé, o primeiro desafio do Abraão é o desafio do chamado. O desafio do chamado. Ele ouve, e eu fico pensando, a Bíblia não diz, mas a gente precisa pensar. O Abraão chega para Sara e fala: amor, nós vamos mudar. Eles estavam estabelecidos, ricos. Ah, que bom, mas para onde nós vamos? Não, eu não sei. Nós vamos pegar a estrada. Imagina hoje, o Jaci fala para Branca: nós vamos mudar. Para onde? Não, o caminhão vai encostar aqui e nós vamos andando. Vamos seguindo. Hoje pode passar por Minas, por São Paulo, Espírito Santo. A gente decide depois. Você acha que qual mulher vai concordar com isso? Mas a Sara concordou. Fala: amor, se Deus falou para você, então nós vamos. Então, eles têm um desafio, eles têm um chamado de Deus. E eles, para esse chamado, o Abraão e a Sara dizem sim. E é algo que a gente precisa pensar, nesse nosso desafio de viver pela fé. Temos dito sim para Deus naquilo na qual Ele tem nos chamado? Ou temos dito: é um tempo que agora eu estou fazendo outras coisas? Você pode... Ou temos dito de cara: não, isso não é para mim, Mas o texto que nós lemos em Isaías 51:2 diz: olhai para quem? O que Deus está dizendo é: olhai para o exemplo desse casal. Porque no primeiro ponto que nós estamos falando, eles aceitaram o meu desafio. O desafio do chamado. E a gente precisa dizer sim para Deus. Porque eu entendo, talvez eu esteja errado, mas eu entendo que se eu não estiver fazendo aquilo que Deus queira, ou que Deus deseja que eu faça, o meu coração não pode ser pacificado. Se eu não estiver aonde Deus me plantou, o meu coração não vai desfrutar da alegria que está disponível para mim. Porque se Deus planeja para mim eu fazer algo e eu não faço, o meu coração vai estar sempre com uma dor, com um pesar. Eu vou estar sempre com um sentimento de que está faltando, de que a cama é muito curta, que o cobertor é estreito, e a gente vai vivendo assim. Eu preciso dizer sim para Deus, porque Deus tem o melhor para mim. Amém? Você pode dizer amém? Eu preciso entender isso, porque se eu entender isso, eu não vou jamais dizer não para Deus. Porque Deus, você pensa, você acha que o que Deus fez pelo Abraão, Deus
fala assim: Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. De alguma forma Deus estava sendo ruim para Abraão. Não, Deus tinha um plano. E nesse plano, sabe, o plano que Deus tinha para o Abraão era dos melhores. Abraão, aqui quando chamado, tem por volta talvez 73, 74 anos. A propósito, ele tinha 75 anos, né? 75 anos, Sara 65. E eu fico pensando, se a gente pudesse dar um nome para esse filme aqui: Deus chamando um casal, a esposa com 65, o marido com 75, fazendo uma promessa para eles: olha, o negócio é o seguinte, você vai para uma terra e eu vou te dar muitos filhos. Qual o nome do filme? Missão Impossível. Exatamente. Sabe que missão é essa? Sabe, de chamar um casal já passado da idade com uma esposa estéril. As mulheres, para aquela época, né, 12, 13, 14 anos, as mulheres já estavam, né, prometidas, as famílias, né, que faziam os casamentos. Você vai casar com a minha filha, tal, e as famílias que... E pronto. Agora imaginem, eu fico olhando, imagine, né, o quanto, né, eles já estavam frustrados. Eles já tinham desistido há muitos anos. Muitos anos. A Sara já não menstruava há muito tempo. Os costumes, a Bíblia vai dizer que ela já não tinha mais os costumes das mulheres. Então, era um fato que não tinha jeito. Mas, mesmo assim, mesmo diante de algo impossível, o Deus que estava chamando o Abraão diz sim. E quando ele diz sim, ele vence esse desafio do chamado. E nós precisamos dizer sim para Deus. Segundo desafio, era o desafio da obediência. E esse é um desafio tremendo, sabe? É o desafio da gente não titubear, de falar assim: não, deixa eu pensar. Deus, peraí, esse negócio que você está falando é meio complicado, me dá um tempo. Não, o Abraão fala: eu estou pronto a obedecer. Eu estou pronto para obedecer. Sabe, se a gente pudesse parafrasear, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu vou obedecer. E esse é um desafio muito grande para nós hoje. Por quê? Porque obedecer, eu digo que às vezes, né, o nosso corpo empola, né, pelo desejo, pelo pecado. Às vezes, sabe, somos desafiados no teste da humildade. E às vezes você pensa assim: eu vou falar, eu vou. Mas muitas vezes a gente fala: não, eu vou me calar, sabe? E às vezes é tudo questão de decisão, de obediência. E às vezes o nosso desejo de fazer alguma coisa, de resolver no braço é tão grande, né? Mas a gente olha para a palavra de Deus e fala: eu preciso vencer o desafio da obediência. O desafio da obediência. E o Abraão, juntamente com a Sara, eles vencem esse desafio, sabe? O desafio de ser chamado, de dizer sim para Deus, o desafio de obedecer. E eles vão. E é muito importante a gente pensar que quando Deus diz: olha para o Abraão, olha para Sara, Deus está nos dando um exemplo extraordinário. Um exemplo extraordinário. E a gente precisa tanto ser obediente. E é tão bacana, porque todas as promessas da Bíblia é para o obediente. Não tem nenhuma promessa para desobediente. O desobediente, a maldição vai alcançar ele, mas o obediente, né, a bênção irá alcançá-lo, ele será abençoado, vai ser abençoado a sua amassadeira, o seu gado, tudo vai ser abençoado, mas o obediente. Eu preciso ser obediente. Obediente à palavra de Deus, aquilo que a Bíblia me orienta, sabe? E
E ele vence, sabe, de ouvir a voz de Deus, dizer sim para Deus, o desafio da obediência, de realmente pôr em prática. Porque uma coisa é dizer sim, outra coisa é você ir. Uma coisa, fala, Deus, beleza, eu vou fazer. Deus fala, então tá. Aí passa uma semana, você fala assim, eu ainda vou. Daqui um mês, fala assim, o ano que vem eu vou, não é? Então, às vezes a gente diz sim, mas não executa aquilo que a gente... E a gente, às vezes, só quer ser obediente, e às vezes o nosso desafio da obediência é quando o negócio aperta. A doença chega, a circunstância vem, e eu faço promessas mirabolantes. Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Né? Deus, eu nunca mais como carne. Ah, Deus, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais... Você vai cumprir esse negócio mesmo? Né? Quando você estiver num churrasco e a fumaça, né, cortando, e o pessoal cortando picanha, você vai cumprir isso? Então, eu preciso ser obediente, sabe? De forma muito racional. Eu escolho ser obediente. Eu escolho, né? Assim como eu escolho perdoar, eu escolho. E eles vencem, no caso, né, o desafio do chamado, eles vencem o desafio da obediência. Mas tem um desafio que eles vencem, que é o desafio da peregrinação. Abraão, você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você vai andar na areia. Você vai andar com seus camelos, com seus animais, com tudo que você tem, para um lugar. Eu ainda vou te dizer aonde. Sabe? E esse era um desafio extremamente difícil, porque nesse desafio da peregrinação, se por um lado ele teve o desafio da obediência, aqui entra o desafio da fé. Você crer na providência de Deus. Se você olhar o texto, ele vai dizer que ali, né, era habitado por povos nômades, e esses povos eram extremamente violentos, mas o Abraão está ali, sabe? Desafio de peregrinar pela fé, indo ao lugar onde ele não sabia onde. Mas as coisas vão acontecendo. E dentro desse aspecto, é muito importante dizer que o Abraão está andando, o tempo está passando, e a promessa se cumpre? Não. Passa-se 2 anos, e a promessa? Nada. 5 anos, e a promessa? Ainda não. 10 anos, e ele está peregrinando. Ele está peregrinando. O Abraão, ele não teve morada, ele não chegou em uma cidade e falou, agora, né, eu comprei essa fazenda. Não, sempre peregrinando. Aí você pensa comigo, chega um momento em que a fé do Abraão está um pouco abalada. Seu sobrinho, né, junto com alguns reis de Sodoma, haviam sido sequestrados por alguns reis, 5 reis, e o Abraão reúne os homens da sua casa, e reúne ali, né, 318 homens, e vence a guerra e traz tudo, e o Abraão, né, fala, vamos dividir aqui. Ele fala, não quero nada disso, pegue para vocês, tal, né, eu não quero que digam que eu fui enricado por isso, tal. Mas o Abraão sai daquela conquista, presta atenção nisso, ele sai daquela conquista, entra para a tenda, e começa a pensar consigo, Deus não está me dando filho. E Deus começa a falar com ele, Abraão, você vai ser pai de nações, cara. Ele, não, o Senhor tem me negado filhos. Em outras palavras, o que Abraão estava dizendo, o Senhor me prometeu, mas o Senhor ainda não cumpriu. Eu estou muito velho. Mas ele não tinha acabado de conquistar, sabe? É bom a gente pensar nisso. Ele havia comprado uma briga que não era dele, uma conquista que não era dele, era dos reis que foram libertos, do seu próprio sobrinho, mas aquilo que ardia no seu coração, Deus ainda não havia dado. E ele está dizendo para Deus, Deus, o meu servo, Damasceno, Eliezer, vai ser meu herdeiro, né? Ele está dizendo, Deus, tudo bem, tudo bem, o Senhor não cumpriu essa promessa,
mas tá. Aí Deus fala para ele, sai daí. Sai desse lugar onde você está. Você não está vendo o céu, vem cá. Aí o texto vai dizer que Deus o tira para fora, fala, olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Porque eu estou te prometendo, Abraão. Sabe? E ele vence 3 desafios. O do chamado, da obediência, da peregrinação. Mas ele precisa vencer o desafio da espera. E eu lamento te informar que nós também. Parece que, eu não sei, o nosso relógio e o relógio de Deus, parece que ele não bate muito bem. Porque o meu relógio, ele está no ponteiro assim, ó, é agora. E o de Deus está assim, calma, você não está pronto. Não é assim que acontece, não é esse o sentimento, né? Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas tem um outro que talvez seja mais bíblico, que diz que Deus não tarda e nem falha. Deus faz na hora certa. E a gente precisa crer nisso. A gente, sabe, eu fico pensando, né, às vezes a gente está pregando, e a gente fala essas coisas bonitas aqui, mas na hora de você viver, na hora que não acontece, na hora que você ora e a doença fica, na hora que você ora e o problema não é solucionado, eu preciso manter a fé e dizer, Deus, eu vou vencer o desafio da espera, eu continuo aqui. Amém? Porque é tremendo isso. O Abraão, sabe, ele havia conquistado uma guerra, mas ele não havia vencido aquilo que o seu coração almejava, que era simples. O que ele precisava era de ter um filho. E muitas vezes a gente pensando nesse aspecto, né, o pai que faz tudo pelo filho, mas ele tem algo no coração que ele quer fazer e não faz. Um sonho, né? Tem uma propaganda muito bacana, acho que é do Banco do Brasil, que a moça fala assim, pai, ele fala que tem um dinheiro, e ela fala, mas eu tenho 10 anos que eu tô, né, eu preciso casar. Ele fala assim, mas é o meu sonho. Né, aí a propaganda fala, né, você não precisa cancelar um sonho para fazer outro e tal. É mais ou menos isso. Então o que acontece conosco? Muitas vezes a gente vive, sabe, conquistas dos outros, mas de repente aquilo que está no meu coração, aquilo que eu mais desejo, ainda não aconteceu, e eu preciso manter a fé. E manter a fé é algo difícil, né? Tem um filme, ele foi apresentado, acho que foi em cartaz o ano passado, chama-se O Milagre do Paraíso, ou Milagres no Paraíso, que é fizeram um filme do testemunho, né, de uma família cristã, que está tudo bem, de repente uma criança desenvolve uma doença raríssima, né, no intestino, o intestino dela funciona a parte de cima, mas não funciona a parte de baixo, então chega à conclusão que ela a alimentação dela é só intravenosa, não tem mais como, e a situação está muito difícil, e aí alguém da igreja daquela mulher chega nela e fala, irmã, está na hora de você decidir e tal, né? Ou você pecou, ou seu marido pecou, ou a própria criança, e ela se revolta e diz, eu não volto mais na igreja, e ela perde a fé nesse tempo, porque ela não consegue conceber o fato de uma criança tão linda, tão pura, tão crente, estar passando por aquilo, até o momento que, né, essa criança doente, é convidada pela outra e sobem numa árvore, e a árvore estava oca, e quebra uma galha e a criança cai 10 metros de cabeça. Aí a mãe, no pé da árvore, e os bombeiros que ele trabalha para tirá-la, tal, né? E aquela loucura. Aí e ela começa, no pé da árvore, a menina lá dentro, ela começa a orar a oração do Pai Nosso, e a dizer para Deus algumas coisas, e vem toda a família, é muito bonito o filme. E a criança é levada, os bombeiros conseguem tirar, e ela não quebra nada e tal. E a criança fala assim, não, mas Jesus... Aí a mãe, num dia, esquece de dar o remédio para a criança.
ela só vivia sob efeito de analgésico, muito e tal. E a criança está correndo, jogando bola, e ela fala, peraí, mas eu esqueci de dar o remédio para ela. E ela não está reclamando, está brincando. Aí ela fala, não, mas Jesus me falou que eu ia ficar bem. Aí fala, quem? Fala, não, porque eu tive uma experiência e tal, e eu me vi fora do corpo, e eu fui, né? E o próprio filme mostra uma cena extraordinária, muito linda as coisas. Mas Deus fala, você vai voltar. Ela fala, mas você tem certeza? Porque eu não quero estar mais doente. Porque aquela criança já estava com depressão, já pedindo, querendo a morte e tal. Resultado, ela volta ao médico. E o médico fala, ela não tem nada. E a mãe começa, sabe, muito bacana, muito emocionante. Porque ela começa a abraçar todo mundo e a chorar. E aquela criança fica bem, né? Eles mostram depois as fotos e a filmagem dessa família. E eu assisti esse filme e fiquei assim, muito impactado, pensando, né, no quanto que a gente às vezes, a gente não quer que nada ruim aconteça, mas algumas coisas acontecem, e no meio disso tudo, sabe, a nossa fé de fato é provada, e a gente precisa, sabe, chegar a um nível de fé que eu nem tenho, mas eu preciso consegui-la, sabe, para poder continuar no caminho, crendo nesse Deus. Depois os irmãos assistam, embora vai ficar meio sem graça, porque eu voltei com a Ética, contei tudo. Agora é problema de vocês. Eu contei o final, eu devia ter deixado o final, mas agora já foi. Eu acho que o final não é bem assim não, depois vocês olham. Gente, então perceba que o nosso exemplo, o Abraão, ele tem uma situação muito complicada. E Deus fala com ele tudo isso no capítulo 15. Né? É interessante, a gente olha e pensa assim, nossa, está tão pertinho, né? O capítulo 15 do capítulo 18 deve ter sido só uns dias. Talvez isso foram anos, né? Mas no capítulo 18, eu pedi para vocês deixarem aberto no capítulo 18, o Abraão vai ter uma outra experiência, juntamente com a Sara. E nessa experiência é muito, muito bacana pensar que Deus envia uns 3 anjos, né? Capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Veja que ele está habitando em tenda. O Abraão não vai ter uma casa, um palácio, nada, é tenda, peregrinando. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto dele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra. E disse, meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E ele vai fazer-lhe uma oferenda, trazer um bolo e tal. Mas no versículo 9, o anjo vai fazer uma pergunta. Onde está Sara, sua mulher? E ele fala, ela está aqui, está bem aqui na tenda. Aí o anjo, na verdade aqui, né, é o Senhor que está falando, né? E ele vai dizer, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. É possível que ele estivesse aqui na primavera. Ele está dizendo, olha, na próxima primavera eu volto. E eis que Sara, tua mulher, vai estar com um filho nos braços. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Ela pensa assim, agora? 89 anos, eu já idosa, vou ter um filho. Só que o que Sara não esperava é que o anjo, o que Deus ouviu o riso dela, ouviu o que ela disse. E às vezes a gente pensa algumas coisas e faz só aquela cara, né, de riso assim, só pensou.
E Deus viu. Não é bacana pensar nisso? Mas está aí. Aí o Senhor disse a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, teria luz ainda, havendo já envelhecido. Caramba, ela não tinha só pensado com ela mesma. Como que Deus viu? Pois é. Aí Deus faz uma perguntinha: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Sabe, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer no nosso desafio de fé. Por quê? Porque o tempo todo, de alguma forma, a gente gosta de colocar ponto final nas coisas. Não, isso aqui não. Isso aqui não precisa mais orar. Isso aqui o médico já falou. O médico já desenganou, não tem mais jeito. Então vamos orar por outra coisa. Não vamos perder tempo com um negócio que é impossível. E nos esquecemos que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então se você tem algo, se o médico falou para você que não, você fala: Deus pode ter uma conversa mais ou menos assim: Deus, se me contaram, a tua palavra me diz que o Senhor gosta de negócio que é impossível. Se o Senhor gosta, está aqui uma matéria para você trabalhar. Venha para mim. Eu estou aqui, estou com uma situação que é impossível para o homem, mas eu sei que é possível a ti. Então, repetindo o versículo 14: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Você pode responder essa pergunta, sim ou não? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Não. Ao tempo determinado, tornarei a ti a este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gente, eu disse que a gente fica pensando algumas coisas. Dá para você imaginar como que Sara viveu a vida? Quando ela estava ao lado de outra mulher com um bebê no braço, o quanto aquilo doía? Eu não estou falando de inveja, não. Porque na minha concepção, toda mulher tem o direito de ser mãe, se ela desejar, é lógico. Não é? E Sara viveu esse drama na sua vida, na sua história. Mas eu acho muito bacana dois aspectos aqui. Primeiro, a Sara ri. Sabe, tem situação que a gente ri mesmo. A gente pensa assim: não tem lógica o que está acontecendo, né? Mas ela tinha agora uma promessa. E a gente precisa se agarrar às promessas de Deus. Porque se tem uma coisa que é garantido, é aquilo que Deus promete. Deus falou, está falando. Deus falou. Só para vocês terem uma noção, a promessa de Deus, de quando ele está em Ur, 75, o menino nasceu. Abraão tinha quantos anos? 100 anos. 25 anos se passaram da promessa até se cumprir a promessa. É muito tempo? É muito tempo. Porque se ele tivesse 25 anos, Deus tivesse falado com ele aos 25, ele teria 50. Estava um coroa, um cara enxutão, não era? Mas agora não, quando Deus fala, ele já está com 75, quando Deus cumpre, ele já está com 100. Então ele tem que vencer, e ele vence o desafio da espera. Que maravilhoso. Mas tem um momento que é muito bacana, que Sara sente que está grávida. Irmãos, aconteceu foi bem aqui, deixa eu ver se foi aqui, foi por aqui sim. Tinha um presbítero aqui, né? O pastor Divino lembra disso, presbítero Aparecido, e ele estava sentado aqui, e ele sentava bem assim, só, muito. E o pastor Ramiro estava pregando, e o pastor Ramiro é extremamente dramático. Quando eu era menino, ele me fez chorar muitas vezes, sabe? Ele contava história e falava: sabe, amados, ia contando, e eu chorava, sabe? Mas nesse dia, o presbítero está aqui, e ele fala assim: imagine Sara. Abraão passava a mão na barriga da Sara, e ele passava a mão na barriga do presbítero, sabe? E o presbítero ficou assim muito, sabe, aborrecido com aquele negócio, porque ele não gostou dele ficar comparando ele com a Sara, com a Sara grávida. Eu acho que só foi
sabe, um deslize dele, ele não pensou bem na hora, né? Não foi muito bacana. Mas imagine a Sara grávida. As outras mulheres falavam assim, peraí, né? Aquela velhinha deve estar com barriga d'água, não é? Não, você deve estar com o fígado inchado e muitas coisas, talvez. E a Sara, ela vai fazer uma declaração, porque quando nasce o menino, Isaac, o significado do menino, do nome do menino é isso, sabe? Ela, muitos vão sorrir comigo, porque a promessa de Deus se cumpriu, sabe? E a gente precisa vencer o desafio de viver pela fé. E o fato de vencermos o desafio, eu não vou dizer para você que você vai ter tudo que você deseja, mas a Bíblia vai dizer que Deus vai nos dar tudo que nós precisamos. E eu gosto de pensar, sabe, em viver pela fé. Eu já estou encerrando. A declaração de Paulo, quando ele disse, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Não olhe para trás. Não importa se a enfermidade vem, os desafios dos problemas, sabe? Às vezes os desafios e os problemas que mais nos afligem é aqueles que acontecem dentro da nossa casa, né? Do nosso contexto de trabalho, dos nossos relacionamentos, os nossos problemas emocionais, os nossos problemas espirituais, todos eles são desafios que nós precisamos vencer e continuarmos na fé. Vencermos, sobretudo, né? O desafio do chamado em dizermos sim para Deus, o desafio da obediência. É bacana a gente pensar que apesar de vivermos aqui como se fôssemos viver para sempre, aqui também somos peregrinos. Pensa nisso. Estamos aqui só por um tempo. E nessa nossa peregrinação, aqui, eu preciso dizer sim para Deus, eu preciso ser obediente e eu preciso vencer, sabe, esse desafio da espera. Porque Deus tem o melhor para mim. Amém? Todos podem dizer amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe você, a sua casa, e que a gente possa, de fato, sermos vencedores, sabe, no que tange a esses desafios, né? Os desafios que temos são tão grandes. Na verdade, só você é quem sabe aquilo que você passa. E é por isso que é você que precisa vencer esse desafio, sabe? Então feche seus olhos. Eu gostaria que nesse momento você orasse, sabe? Usando a fé que Deus te deu, colocasse aquilo que está te afligindo, aquilo que você de fato necessita, sabe? O Abraão tinha um sonho, e Deus havia prometido para ele um filho, e ele estava aborrecido um dia, porque não tinha acontecido ainda. Talvez não aconteceu ainda aquilo que você tem orado, tem buscado, mas eu te desafio nessa noite a continuar orando, a continuar esperando, amém? Continuar sendo obediente.